E aí, pessoa? Quase um mês de Além do Tempo já passou. E aí, tá acompanhando? Bom, esse é o segundo vídeo que eu faço sobre Além do Tempo. O primeiro foi um vídeo assistindo ao primeiro trailer que a Globo lançou e fazendo alguns comentários a respeito dele. Eu até já tinha gravado um segundo vídeo há uma semana atrás, 2 semanas atrás mais ou menos, só que daí ele ficou muito ruim, teve uns probleminhas técnicos de som, a imagem não ficou muito legal, então eu acabei deixando ele pra lá. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu estou pensando em fazer um vídeo por semana sobre a novela. E eu queria saber o que você acha disso. Você acha que compensa? Vale a pena falar de Além do Tempo uma vez por semana? São 6 episódios, mas uma novela não acontece tanta coisa assim em uma semana. Você acha que 2 semanas, 3 semanas, uma semana é um período legal? Deixa lá nos comentários lá embaixo o que você acha, porque vai ser baseado nos comentários que eu vou decidir se eu faço ou não esse esquema de um vídeo por semana, ok? Bom, nesse quase um mês de novela, tá chegando no final da sequência que foi mostrada no trailer. Eu tava dando uma olhada no trailer essa semana e percebi que acho que tem 3 cenas basicamente que apareceram no trailer que ainda não apareceram na novela. A primeira cena é a cena da Melissa. Ela faz de conta que ela caiu do cavalo e para que ele vá lá ajudar ela. Eu acho que essa cena tá bem perto da história que está sendo contada agora. Então acho que essa cena é para essa semana ainda aparecer. A segunda cena é a cena da Lívia, que encontra o Conde Felipe na floresta. Parece que ela está indo para algum lugar e ela quebra a charrete dela e o Conde Felipe aparece para ajudar ela e ela é meio fria com ele, coisa e tal. E a terceira cena é uma cena da Doroteia com o Bento. A Doroteia pede ajuda para o Bento em relação a um determinado assunto lá. Ela quer ir até o túmulo do Bento, do Conde Bernardo, para rezar e pede ajuda do Bento. E o Bento dá um sorrisinho, assim, achando que ela está conseguindo as intenções para cima dele, alguma coisa desse tipo. Mas são 3 cenas pequenas que não são assim tão relevantes para a história. Eu acho que basicamente agora está terminando a sequência que a gente já tinha mais ou menos intuído a partir do que a gente tinha visto no trailer, e agora vão começar coisas efetivamente novas. Tem uma outra coisa interessante que acontece no trailer, que ainda não aconteceu na novela, que não chega a ser uma cena, mas eu vou comentar isso só no final do vídeo, ok? Bom, para quem não conhece o canal, eu faço meus comentários sobre tudo que aparece na televisão em termos de história. Eu falo mais de séries, mas também gosto de novela, assisto algumas. Mas basicamente quando eu faço um vídeo, eu pego um assunto, ou um assunto de cada vez, ou um episódio de cada vez, ou um personagem de cada vez. Hoje eu vou falar sobre alguns tópicos de Além do Tempo, que eu acho que tem algumas interessantes a falar sobre ritmo, sobre a sequência da novela, sobre personagens, sobre os núcleos. Bom, o ritmo é sempre uma preocupação numa novela, porque às vezes algumas novelas enrolam demais na hora de contar a história. Tem alguma coisa que vai acontecer, que está prestes a acontecer lá na história, mas esse desenrolar demora uma semana, às vezes até mais de uma semana para acontecer. Eu acho que o ritmo de Além do Tempo está bem legal. Como eu disse agora há pouco, não são todas as novelas que eu assisto. Eu assisti o primeiro episódio de Além do Tempo porque eu me interessei por ser uma novela de época e coisa e tal, e eu continuei assistindo porque a novela está me parecendo interessante até agora. Então, quase um mês passado e ela ainda está num ritmo legal de contar a história. Os núcleos. Eu comentei no primeiro vídeo que a quantidade de personagens era uma outra coisa a ser observada numa novela. Num dado momento, assistindo o trailer, eu percebi que tinha pouco personagem aparecendo na história. Aí depois eles foram apresentando o elenco e eu percebi que tinha bastante gente no elenco e bastante atores bons, assim, atores que a gente já viu em outros lugares e sabe que os caras têm potencial para fazer coisas bem interessantes. No final das contas, eu acho que a novela tem uma quantidade pequena de núcleos. Basicamente são 3. É o núcleo rico do casarão, que é a Melissa, o Conde, a Condessa, a Andressa não, a Doroteia. Os serviçais do casarão, que é a Anitta, a Rosa, o Bento, coisa e tal. E o núcleo da Casa do Máximo, que o núcleo da Casa do Máximo é o único núcleo fora do casarão. É o alívio cômico da história, mas é um núcleo que eu acho que não está tão interessante quanto poderia. Eu acho que ele é um núcleo engraçado, meio sem graça. As piadas são meio forçadas, meio piadas de pastelão. Ou a Rita e a Felícia caindo na lagoa, lá no riacho, ou então o Máximo caindo na lama, ou a Bianca tomando banho de óleo de rícino, óleo de fígado de bacalhau, sei lá. Eu acho que são umas piadas meio forçadas que eu não tô achando muito engraçado não, mas enfim. Eu acho que poderia ter mais coisas acontecendo fora do casarão. Por exemplo, a casa da Gema, a taverna da Emília, que agora já nem existe mais, o convento e o consultório do médico lá, não lembro o nome do doutor, eles acabam quase não aparecendo na história, aparecem muito pouco e basicamente não tem nada interessante acontecendo ali. É só o personagem passam por ali por algum motivo. Bom, a novela está sendo prometida para 2 fases, então teoricamente
teoricamente ficaria a esperança de que na segunda fase tivessem mais núcleos interessantes. Pelo que eu sei, ele vai meio que dividir a novela em duas partes iguais, metade e metade. Então é de se esperar que a segunda parte da novela provavelmente vai ter a mesma quantidade de núcleos que a primeira parte, que vão ser basicamente 2 ou 3. Mas enfim, como a quantidade de núcleos não está interferindo na qualidade da novela, então deixa pra lá esse assunto. Como eu disse agora há pouco, a novela está chegando no final das histórias que foram apresentadas no trailer, e vai começar coisas novas. Apesar disso, é evidente que a novela não se empreendeu somente nas coisas que estavam no trailer. Já foram colocadas algumas outras histórias que vão se costurando na trama principal. Uma delas é a história da Rosa com o Bento. A Rosa já ficou ali meio que falado que ela não é uma moça boazinha como ela parece ser dentro do casarão. Ela conhece o Bento, provavelmente de São Paulo, apesar de ela não ter falado em momento nenhum o que ela estava fazendo em São Paulo. Teoricamente seria numa casa de família, já que ela é uma cozinheira. Mas pelo que o Bento fala ali, pelo que o Bento sugere, pode ser alguma outra coisa mais cabeluda. Isso é uma coisa que foi colocado, foi plantado ali, mas vai acontecer daqui pra frente. Uma outra coisa é o próprio Bento, que ele ficou claro que ele é o mauzão da história até agora, mas o que exatamente esse personagem faz? Tem muita coisa ainda a se saber em volta do personagem Bento. Mas tem uma outra coisa, uma outra ponta solta de história que foi plantada, que ainda não foi explicada, que está me deixando mais intrigado, que é a Berenice, a ex-mulher do Conde Felipe, a mãe do Alex. Sabe-se que ela fez alguma coisa errada. A princípio ela fez alguma coisa errada. Ela morreu, não se sabe em quais condições. Foi alguma coisa tão grave que o Felipe não consegue nem encarar o próprio filho com naturalidade. Ele cria o moleque como sendo filho dele, mas ele não consegue chegar lá no moleque, por algum motivo. No começo eu estava achando que pudesse ser alguma coisa relacionada à Condessa Vitória, que ela tivesse talvez feito alguma coisa contra essa menina, já que é do histórico dela esse lance, escolher com quem que os parentes dela vão se relacionar. Mas teve um episódio aí atrás que a Doroteia sugeriu que a Melissa, ela não é tão boazinha quanto ela parece também. Ela foi capaz de fazer alguma coisa muito ruim contra a Berenice. Será que o tal pecado da Berenice foi realmente um pecado? Ou será que foi alguma coisa que a Melissa armou para separar o Conde Felipe da Berenice? Ou será que a própria morte da Berenice foi culpa da Melissa de alguma forma? Eu acho que esse é o ponto de interrogação principal para ser contado na história aí nas próximas semanas. Bom, e agora para terminar, aquela última coisa que eu disse que aparece no trailer da novela, que ainda não apareceu na novela, mas que não é uma cena. É um personagem, na verdade. Eu não me lembro, eu até tinha anotado em algum lugar, mas eu perdi, e eu não me lembro o nome do ator. Mas tem um ator que apareceu no final do trailer que ele ainda não apareceu na novela. É um personagem mais velho que fazia o mordomo do imperador lá em Império. Eu acho que esse personagem ele vai ser importante, bastante importante de alguma forma, por 2 motivos. Segundo, é um ator muito bom. Ele vem caracterizado de uma forma meio misteriosa, assim, um capuz, assim. Lembrando que essa novela tem seres sobrenaturais que eu digo, anjos, que entram na história, como Ariel. Eu estou especulando se esse personagem não vai ser alguma coisa desse tipo. Um anjo, um sei lá o que aí do céu, que vai interferir na história. Por que eu acho isso? Porque ele é o personagem narrador. Ele é o personagem que faz a narração no começo do trailer e no final do trailer, e ele é o ator que faz a narração das primeiras frases que são faladas na novela. Para que, se você não se lembra, quando começa a novela, começa a mostrar algumas imagens de trabalhadores lá em Campo Belo, mostra alguns vinhedos e vem esse personagem falando um texto lá bonito que tem tempo para isso, tem tempo para aquilo. Se você considerar que essa novela pode ser feita a partir do ponto de vista de um anjo que viu os acontecimentos no século XIX e vê agora os acontecimentos no século XX, esse cara que narra a história pode ser esse anjo, e aí é onde eu acho que esse cara pode chegar em algum momento para fazer diferença e mudar de uma forma bem radical a sequência dos fatos. Mas enfim, essas são apenas as minhas observações em relação ao que eu vi até agora na novela e o que eu imagino que ela possa vir a mostrar no futuro. E o mais importante, é só a minha opinião.
Qual que é a sua opinião? O que você achou da novela até agora? Você acha que ela está num ritmo legal? Você acha que no futuro ela vai continuar tendo episódios interessantes como teve até agora? Deixa lá nos comentários o que você achou, tá achando da novela até agora. E se você gostou desse vídeo, dá um joinha, porque isso ajuda no canal e na divulgação. E se você conhece outras pessoas que também gostam de novela, compartilhe esse vídeo com eles que vai ser bacana pra caramba. A proposta do canal é que fique todo mundo por aqui pra gente continuar debatendo séries de televisão e novelas, que é o que a gente gosta bastante. Então é isso aí, pessoal. Por hoje é só. Tchau!